A gente acompanha agora como é que foi o dia de campanha dos principais candidatos à presidência da República. Vamos ver. O ex-presidente Lula, candidato à presidência pelo PT, se reuniu nesta sexta-feira com o candidato ao governo do Rio pelo PSB, Marcelo Freixo. O encontro ocorreu em um hotel em Copacabana e contou com as presenças do candidato à vice-presidência, Geraldo Alckmin, da presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, e do candidato ao Senado pelo PT do Rio, André Siciliano. Lula recebeu das mãos de Marcelo Freixo o programa de governo para o Rio de Janeiro, que, segundo o deputado federal, prioriza investimentos na geração de empregos e mobilidade urbana. Lula reafirmou que o PT vai ficar oficialmente coligado a Freixo e que será dele o único palanque no estado. Durante o encontro, o ex-presidente disse ainda que o Rio de Janeiro precisa deixar de ganhar destaque através das páginas policiais e recuperar o prestígio. Se for eleito, o petista disse que vai ajudar o estado a recuperar o emprego e as indústrias. Então, eu quero dizer para você, Freixo, que ajudar o Rio de Janeiro, recuperar a indústria de óleo e gás, recuperar a indústria naval, fazer com que o Rio de Janeiro volte a ser um estado promissor, um estado gerador de emprego, gerador de cultura. Inclusive, a minha ideia com a cultura é que a gente, além de recuperar o Ministério da Cultura, a gente quer criar um comitê cultural em cada capital desse país. Pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, que busca a reeleição, esteve na inauguração do auditório do edifício sede da Associação Comercial de São Paulo, no centro da capital paulista. Ele criticou as medidas de isolamento adotadas na pandemia, defendeu o chamado tratamento precoce, atacou as gestões do PT na presidência da República e disse que o país está no rumo do crescimento novamente. Mas o Brasil como um todo, levando-se em conta a pandemia, nós estamos muito bem. Olha os números. Vocês sabem o número do comércio de vocês. Praticamente voltamos à normalidade, estamos, né? O avião está decolando, não vamos puxar o manche, né? E o reversor ali, pleno final de pista. A gente vai entrar no caminho de outros países aí do lado. No início da tarde, Bolsonaro foi entrevistado pelo programa Pânico, da Jovem Pan. Ele voltou a defender a posse de armas e disse que vetou o orçamento secreto, mas o veto foi derrubado pelo Congresso. Depois, Bolsonaro esteve em um podcast nesta academia de musculação na região metropolitana de São Paulo. Agora à noite, o presidente participa da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, no interior do estado. O candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, participou de sabatina com jornalistas do O Globo, Rádio CBN e Valor Econômico. Ele foi entrevistado durante 1h30. Durante a participação, Ciro Gomes defendeu a taxação de grandes fortunas como sua grande bandeira econômica para superar a pobreza no país. O candidato também criticou partidos do Centrão e disse que todos os presidentes que negociaram com eles no passado recente foram cassados, presos ou relegados ao segundo plano na disputa política. A solução, segundo Ciro, é propor e usar a força política do presidente em início de mandato para fazer as mudanças que julgar necessárias. Devíamos pacificar entre nós brasileiros que por esse caminho de presidencialismo de coalizão, de contemporização com o orçamento secreto, com roubalheira, transformou a presidência da República, sabe, numa testa de ferro do pacto cleptocrata e fisiológico e clientelista que destruíram a vida brasileira. Emenda do relator, tenha santa paciência. Onde eu chego nas universidades por aí afora, quando eu conto isso que está acontecendo no Brasil, ninguém acredita. Você simplesmente institucionalizou a roubalheira. A candidata do MDB, Simone Tebet, participou agora há pouco da entrevista do Jornal Nacional. Ela atribuiu à polarização política a falta de apoio do partido à sua candidatura. Em 9 estados e no Distrito Federal, os candidatos do MDB a governador apoiam abertamente adversários dela na corrida presidencial. Vamos acompanhar um pedacinho. Nós estamos diante de uma polarização política e ideológica que está levando o Brasil para o abismo, Bonner. Esta que é a grande realidade. Então você tem aí uma polarização que faz com que os partidos ou alguns companheiros sejam cooptados. Em compensação, eu tenho, por exemplo, muitos dos prefeitos desses estados nos apoiando. Nós temos o prefeito da maior capital do Brasil, 12 milhões de habitantes, o prefeito de Porto Alegre. Nós temos o governador do estado de São Paulo, que vai dar palanque também para outros candidatos, que já esteve comigo em convenção e que está nos apoiando. Só São Paulo são 24% da população
população brasileira. Mas acho que é o mais importante, de novo, né? Eu só preciso de um caixote e um microfone. Agora é comigo. Depois de todos esses obstáculos, agora é hora de eu me dirigir às pessoas, falar para as pessoas que nós temos o melhor programa de país, o maior programa de governo, que nós temos condições de resolver o problema da fome, da desigualdade, da miséria, garantir educação de qualidade, uma saúde decente para as nossas famílias.